Olá, amigos! No Evangelho segundo o Espiritismo, bem no capítulo 25, nós encontramos a seguinte passagem de Jesus, na qual ele nos dá um ensinamento muito significativo. Está relatado em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11. E ele nos dá a seguinte recomendação: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Hoje nós vamos trazer uma história muito especial, que eu tenho certeza vai emocionar a você, como já tem emocionado a muitos companheiros do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro. É a história da Charize, que está aqui com os seus pais, Julinho e Marta Chambarelli. Nós vamos contar essa história daqui a pouco. É uma história feita de fé, é uma história feita de amor e de muito trabalho no bem. Porque está começando agora o Espírita no Mundo. Nós estamos começando agora o Espírita no Mundo especial e nós vamos trazer para vocês uma história de muito amor e de muita fé. Você já ouviu falar de experiência de quase morte? Bem, nós vamos tratar desse assunto hoje, mas nós vamos tratar dessa experiência regada a muito trabalho espiritual, a muita fé. Julinho e Marta Chambarelli são conhecidos companheiros do movimento espírita aqui no Rio de Janeiro. Há décadas dedicados ao amor e ao bem. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma parte da obra social, da casa espírita que eles coordenam, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso. Julinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu estou aqui muito emocionado, né, e muito feliz por participar, estar ao seu lado, estar ao lado dessa equipe aqui maravilhosa. E a gente está aqui assim, como você disse, uma história de fé, de amor, de parceria espiritual. Eu vou falar lá da casa. O Centro Espírita Leopoldo Machado está crescendo na parte material e, lógico, também na parte espiritual. Nós estamos para o ano que vem fundar o auditório Altivo Panfiro. Vai ser um espaço para ser um polo cultural da arte espírita. Só para você ter uma noção de palco, 54 metros quadrados de palco. Coisa linda, gente. Para dança, para teatro, para banda de música. Levando o conhecimento doutrinário através dessas ferramentas da arte. É coisa linda. E olha, esse auditório, eu acho que vocês foram muito inspirados, porque faz uma homenagem a um companheiro que foi presidente e fundador de uma casa espírita de décadas aqui no Rio de Janeiro, que trabalha maravilhosamente bem com tantas atividades, que é o Leon Denis, é o Altivo Panfiro, que não apenas fundou o Leon Denis, mas várias outras casas, e participou da fundação, envolvendo com a sua orientação e experiência tantos companheiros desejosos de fazer o bem. Eu falo assim uma coisa assim, não é merecimento, é misericórdia divina. Ter um Altivo Panfiro na minha vida, eu trabalhei com ele 22 anos. Olha. E intimidade no lar. Ter uma Marta Chambarelli, que já viu renúncia, Alcione, veio lá. Já vou falar com essa Marta aqui. E a Beth Montanari. Foram 3 pessoas e a Marta liderando aí meu caminho no bem aqui no movimento espírita. Que coisa boa. Mas Marta, fala um pouco da obra social realizada pela Casa de Leopoldo Machado, que também leva um nome fantástico, né? Leopoldo Machado. E é com muita alegria que a gente tem a oportunidade de estar, né, com essa obra social, atendendo a comunidade de Nilópolis e de outros bairros que nos procuram, e com atendimentos gratuitos na área médica,
na área assistencial, na área social, na área jurídica, né, fazendo acompanhamento das famílias que estão conosco todas as quartas-feiras, onde a gente tem o curso da família, recebendo essas famílias, as crianças, né, e passando a orientação doutrinária e também dando todo o acompanhamento social que elas necessitam, desde a roupa, muitas vezes de utensílios domésticos, móveis que a gente consegue pela rede, né, de amigos, carrinho de bebê, berço, alimentação pela cesta básica, um enxoval de bebê meio-meio que é oferecido às gestantes e tantas outras atividades. Quantos anos, Marta, nessa atividade? Olha, nós fundamos o centro esse ano agora, de 2017, o Leopoldo Machado comemora 20 anos. Olha só. Na realidade, a atividade social sempre aconteceu, mas não com uma estrutura, né, não independente, mas que ela tem uma estrutura dentro do centro espírita. Então, há 15 anos a gente está com essa estrutura da obra social, independente de já realizar a prática da caridade, mas com essa estrutura já vamos há 15 anos. Temos também os projetos, né, que a casa realiza. Já falei do enxoval, o ato de carinho, que é alimento semanal aos moradores de rua. E a gente faz a combinância de todas as atividades com todos os trabalhadores e uma rede de padrinhos e madrinhas com o Projeto Luz, que esse ano agora, dia 10 de dezembro, a gente vai atender 1.600 crianças, recebendo um kit, é uma coisa assim mesmo, preparado para cada uma delas. A roupinha foi comprada para ela, o sapato para ela e o brinquedo também. Então, gente, é uma festa linda. É uma emoção. E, fora isso, tem todas as atividades que uma casa espírita tem. Tem a palestra pública, tem a evangelização, tem a reunião mediúnica, cursos, os cursos e tudo, enfim, né? Agora, esse casal, há 2 anos atrás, passou por um desafio imenso. E aí eu vou convidar a Charize para tratar desse assunto para a gente, que é a filha do casal, mas que é evangelizadora, trabalhadora da casa espírita e que desde sempre, desde pequenininha, ela tinha uma sensação de que alguma coisa muito séria ia acontecer na sua vida, né, Charize? Isso mesmo. Primeiramente, é muito legal estar aqui, estou muito feliz da gente estar compartilhando, né? Porque para a gente isso é uma coisa assim, né, que foi tão marcante e é muito importante poder levar a nossa mensagem assim de que não só apenas o estudo, mas principalmente quando a gente precisa dele na nossa vivência, né, se faz necessário, assim, foi tudo muito confortador para a gente. Enfim, desde pequenininha, eu falava com a minha mãe que eu tinha um medo muito grande, que eu tinha uma sensação, na verdade, forte, mas desde a infância mesmo, de que eu ia morrer nova. E eu sempre falava, tenho o sonho de ser mãe, sempre tive, e eu ficava, gente, eu vou morrer antes de ser mãe. Poxa, eu tinha isso muito forte. Mas, assim, com o passar do tempo, eu fui crescendo e isso foi diminuindo e tal, e assim, eu fui até esquecendo. Mas há 2 anos e meio, né, atrás, pouco antes de eu ficar doente, isso veio muito forte para mim. De eu estar no círculo de amigos, ou até mesmo no centro, ou na rua, e vinha aquela sensação, assim, eu chorava, eu tinha aquele que a gente achava, será que é um pânico? Será que está acontecendo? Mas era muito mais do que isso, era uma certeza. Eu sabia que eu ia morrer nova, eu só não sabia, né, que o que estava para vir a acontecer tão recente, né, após isso. Agora, só um minutinho te cortando, eu achei muito interessante que a Marta relatou que quando ela era pequenininha, ela ficava perguntando se teria pipoca no mundo espiritual. Tem pizza no mundo espiritual. E brigadeiro. E brigadeiro. Já queria me preparar. Fala, deixa ela falar no Isso microfone. com 5 anos de idade, ela perguntava, mãe, no plano espiritual, será que tem pipoca? Que era a paixão dela, será que tem pizza? Muito bom. Mas aí continua, Charize. Aí, tudo bem, eu tinha isso, né, muito forte, assim, todo mundo conversava comigo, todo mundo sabia disso, né, porque foi uma coisa que estava tomando muito de mim, assim, então no centro eu fui para cura, né, eu passava na conversa fraterna, tudo mais, né, continuava com o trabalho lá, que eu, né, tinha trabalho de arte dentro do centro, né, tem um trabalho da evangelização também, e ia tentando administrar esse medo, né, e foi indo. E aí, um certo dia, eu já estava trabalhando, estava um pouquinho longe de casa, eu observei, quando eu olhei para o meu braço, que meu braço estava doendo, tudo, e aí eu fui tentar mexer no braço, eu não conseguia mais esticar meu braço. Meu braço travou aqui nessa posição.
E aí fui no ortopedista, ele falou que era tendinite, fez um exame, me deu um anti-inflamatório, eu enfaixei por 10 dias o braço, tudo. E continuei com as dores. Tirei a tala e nada de melhorar, não consegui esticar de jeito nenhum, uma dor muito forte. E a gente observou que aqui em volta tinha uma mancha vermelha, bem vermelha, redonda, assim, perto do cotovelo. Eu não conseguia esticar. Mas a gente ainda lá, eu estava tomando a medicação, estava procurando outro ortopedista, achando que era por causa de digitar, né? Alguma coisa assim. E aí, um dia no trabalho mesmo, eu fui abaixar para botar o carregador, assim, e no que eu abaixei, eu olhei para minha mão, tomei um susto. Todas as minhas articulações incharam. Eu não conseguia nem levantar. Para levantar, eu tive que me apoiar assim com o braço. E era uma dor absurda e tudo muito inchado. E aí eu fui para o hospital, fui para emergência, né? Aí lá eu fui atendida por uma reumatologista mesmo, na emergência. E aí ela ficou bastante preocupada. E aí ela me indicou em outro hospital, onde faria uma punção no cotovelo, que ia botar uma agulha lá dentro para puxar o líquido da inflamação para tentar descobrir o que era. E aí a gente foi no dia seguinte, eu e os meus pais, né? A gente foi lá nesse hospital, eu fiz a punção, e aí o médico responsável era uma turma de residência. Então tinha o médico responsável, que era o professor, e os outros alunos, que já eram médicos, mas eram residentes ali em reumatologia, né? E aí o médico responsável pegou o resultado e falou assim: olha, Charize, tá muito feio, tá muito inchado, mas assim, o resultado não tá tão ruim. Dá para você ir para casa, tomar uma medicação, era uma injeção, uma por dia, por 10 dias, para melhorar. E teve até uma das alunas, né, mãe? E a gente até conversa assim. Uma mineira, né? Uma mineira. Toda Minas Tinha um Gerais. grupinho de muito Gerais. aluno, assim. Aí, no que a gente estava indo embora, eu ainda já com febre, ela puxou minha mãe no cantinho e falou assim: aluna, mãe, se é minha paciente, eu internava agora. Ela ainda falou isso. Aí minha mãe ficou com isso na cabeça, mas a gente ouviu uma resposta que ninguém quer ficar internado, né? O médico falando que não precisava, a gente, não precisa, tudo. Aí eu fui para casa, comecei esse tratamento, eram 10 dias. No 7º dia, a médica que me atendeu na emergência me ligou para saber se eu já tinha melhorado da febre, tudo. Não, eu estava até pior, estava me sentindo pior. Ela falou: então volta aqui, Charize, isso era 23 de dezembro, há 2 anos atrás. Natal, né? Pertinho do Natal. Eu amo Natal, né? Eu já estava lá em casa vendo as chabanadas, tudo. Aí eu fui para o hospital para refazer os exames. No que eu fui, os exames estavam muito piores. Eram taxas altíssimas de inflamação no sangue. E ela não sabia o porquê, porque eu estava tomando uma medicação muito forte. E foi aí que ela falou que eu tinha que internar. Aí eu internei dia 23 de dezembro, né? Para tentar descobrir, eu já estava tomando um antibiótico, para tentar descobrir o que eu tinha e ao mesmo tempo também tratar, porque estava passando para todas as outras articulações, a vermelhidão e a falta de movimentação do corpo, né? E aí eu fiquei internada lá no quarto, né? Estava no quarto e não melhorava, me sentia cada dia um pouquinho pior, até que um dia 28, eu fiquei muito pior. Mas curioso, assim, que no dia 27, os médicos ficaram felizes, porque a mancha vermelha tinha sumido do meu braço. Ah, Charize, um ótimo sinal, a mancha já desapareceu, tudo. Mas no dia 28 eu fiquei muito mal. Aí eu tive minha primeira parada cardiorrespiratória. Que, provavelmente a mancha, né, o que estava de problema aqui, se alojou no pulmão. E aí no dia 28 de dezembro eu fui para o CTI. E no dia 29 eu entrei em coma. Então assim, eu não vi o ano novo, né, naquele ano. Eu entrei em coma dia 29 e foi... Aí eu conto já da minha experiência, já que tudo o que aconteceu. Eu vou esperar para vocês, vou pedir para você esperar um pouquinho para contar a sua experiência. Eu vou voltar para o seu pai. Como é que era a expectativa de vocês? Você e a Marta vendo a sua menina a cada dia piorando, apesar de todo o trabalho, de todo o socorro que estava sendo dado pela equipe médica. Assim, foi para a gente muito forte essa experiência, porque estava com médicos bons, hospital bom, um quadro ali de segurança médica, botando assim. E eles não sabiam nos explicar o que estava acontecendo com o Charize. Várias vezes lá na equipe médica, aí eles falavam assim: o senhor, porque ela, né, meu primeiro nome no Caraxá é Ângelo, mas vamos tratar de Juninho. Então, Juninho, é assim, nós estamos fazendo tudo e a gente está muito desconfortado aqui, desconforto, de falar o que sua filha tem. A gente estuda, vê tudo. Porque não fecha um quadro. Não fechou o quadro. Coisa tão difusa que não conseguia se fechar. Não fechar. Um diagnóstico. E eles ficaram muito assim, sem jeito. Para eles, tinha que dar um diagnóstico. Ó, ela está tendo isso, isso, isso.
E não se conseguia fechar. Não conseguia se fechar. Eu vou pedir para a Marta falar como é que foi a angústia de vê-la entrando nesse estado já de coma. Como é que foi essa fase do coma? Foi algo assim, né, muito surpreso, primeiro, porque ela, até a véspera, ela estava muito bem no quarto, mesmo com a medicação, mesmo com as dores articulares. De repente, ela entra no quadro mesmo de angústia respiratória, né, e foi uma noite muito difícil para ela, muito angustiante para mim estar ali do lado, vendo todo o socorro médico e nada solucionando, né, aquela condição que ela passava. Até no momento realmente que ela foi conduzida ao CTI, e aí eu senti a gravidade, né, do que estava acontecendo, e eu estava com ela todo momento, né, mesmo ela estando no CTI, que não se permitia acompanhante, eu fui assistente social, me coloquei, expliquei a necessidade dela estar com alguém, e o hospital foi muito solícito, nos deixou acompanhá-la. E nesse momento, né, que ela teve essa convulsão, eu estava ao lado dela. E é algo muito marcante, porque eu vi, né, o espírito, pelo olhar da minha filha, deixando o corpo. E isso é algo assim muito doloroso, né? A gente fala assim, minha filha está viva, está aqui do meu lado, e eu sou a pessoa mais feliz por isso. Mas eu tive a experiência de sentir a minha filha desencarnando, porque no olhar, né, que ela me deu, eu senti que ela estava, naquele momento, deixando o corpo, porque ela não aguentava mais. O seu corpo não lhe dava mais condições para isso. Então, uma dor, Yasmin, absurda. Né? É algo que, assim, é como se quebrassem o teu peito, né, de uma forma muito forte, que é uma dor que dá dentro mesmo do coração. Né? Quando a gente fala assim, uma dor que dói no peito, e dói mesmo lá no peito. Mas nesse momento extremo, né, que eu senti que era algo assim muito tênue entre a vida e a morte, veio esse sentimento da dor, do sofrimento, mas aí veio a condição da fé. E naquele momento que me tiraram de perto dela, porque era necessário para que se fizesse os procedimentos, né, que a medicina, na busca de tentar salvá-la, eu pedi a Eurípides. Eu falei, Eurípides, que é um espírito assim, muito querido, que eu já senti a presença em minha vida, em algumas vezes, de oração, de necessidade, senti muito próximo a mim. E eu pedi, Eurípides, estão me tirando daqui, mas fica com ela, dá a mão para ela, não deixa a minha filha sozinha. Entreguei nas mãos de Eurípides para o que tivesse que acontecer. E nessa experiência, dois espíritos fundamentalmente tiveram assim acesso ao casal e a Charize, que é Eurípides Bassanufo, e eu peço que você que deseja aprofundar os conhecimentos, você busque na internet, há tantos relatos a respeito das curas que Eurípides realizava, inclusive quando encarnado, ele foi médium de cura e desencarnou assim, envolvendo-se com os companheiros ligados à gripe espanhola, muito jovem. Ele criou uma farmácia homeopata, estudou isso e era um profundo médium dedicado ao bem. Mas também a Jesus Gonçalves, porque o casal é muito ligado a Jesus Gonçalves, que também foi um espírito nobilíssimo encarnado aqui na Terra e que continua ajudando muito especialmente a várias casas espíritas e a casa espírita que os companheiros fundaram. E como é que foram essas questões mediúnicas que você teve que vivenciar durante esse processo, Júlio? Foram várias. Mas eu também posso abrir um parênteses aqui, claro, porque acho importante também. Tem o Eurípides, tem o Jesus, doutor Adolfo Possoli, que é lá da casa, e irmão Geraldo. Outros espíritos também. Lá da casa. Então, assim, começo por onde? Pode começar pelo Eurípides e para o irmão Geraldo. Tá. Assim, a gente fala com emoção, assim, a gente fica analisando assim, o que é a bondade deles, desses espíritos por nós. Eu falei aqui, eu falo brincando, quem me conhece sou assim mesmo. Eu me sinto um cão na mão de Eurípides.
Só com o cão ainda não adestrado. Vou me adestrar ainda. Eu tenho acho que uns 30 anos ainda aqui na Terra para ficar bem adestrado na mão de Eurípides. Opa. Numa noite em casa, quando ela estava no 14º dia de coma, e não tinha como, tem vários fatos médicos que eu não posso entrar, que é extensão. Uhum. Mas aí o Eurípides apareceu para mim em sonho. Eu já tive alguns contatos, algumas vezes eu tenho contato com o professor. Aí ele apareceu e falou assim: Júlio, presta atenção. Aí eu fui com ele, às vezes eu saio com ele. Aí me mostrou assim, no espaço, como esse aqui, no espaço, a Terra rodando. Aí quando chegou no relevo do Brasil, ele ampliou e apareceram vários pontos de luz. Vários. Esses pontos de luz você entendeu como se fossem as pessoas se ligando, até nas redes sociais, foi isso no Facebook. Oração. Milhares de pessoas pelo Brasil afora oraram pela Charize. E depoimentos assim no Facebook muito emocionantes. Posso citar rapidinho? Claro. Um casal de Recife, que eu não sei, entrou na mensagem lá. A sua filha me tocou tanto que eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas ficamos de joelho no Ano Novo orando por ela. Gente, olha, é uma emoção. Nós vemos uma rede de amor que se estabeleceu para dar suporte a esse casal e a Charize. E eles eram evangélicos. Vocês são espírita, mas nós somos evangélicos. Nós ficamos de joelho com a Bíblia. O nosso Ano Novo, na virada do Ano Novo, que foi o ponto crítico, o ápice, nós ficamos em casa. Vários depoimentos, milhares. Aí o professor Eurípides me mostrando, indo falar com Jesus. Esse quadro é muito marcante. Eu fico assim, de joelho aqui, simbolicamente. Aí o professor Eurípides chegou, aí aqueles pontos de luz, assim, no Rio de Janeiro é quase tomado. Aí lá para o Nordeste, Centro, para o Sul, aí chegou para o mestre e falou assim: Senhor, olha quantas almas orando por essa menina, me dá autorização para operá-la. E o mestre deu autorização para operar a Charize. Aí ele falou: Júlio, acorda, vai para a sala, que eu vou precisar do seu fluido vital para operar a sua filha. Aí ele me mostrou ele lá no leito, doutor Adolfo Possoli, que é o médico lá da casa, e outros, que é um espírito. Aí, e outros espíritos em volta. Não identifiquei, só identifiquei o professor Eurípides e o doutor Adolfo Possoli, e vários espíritos em volta do leito da Charize. Aí, como eu estava muito cansado fisicamente, para não me manter aceso, eu peguei a Bíblia e abri no Salmo 116 de Davi. E fiquei lendo e orando. E ainda falei assim, até que comentei contigo: professor, já viu aquele lance da múmia, aquele filme? Se quiser tirar tudo, me deixar sequinho aqui, um esqueleto aqui, você pode fazer, mas salva minha filha. Aí ele falou assim: eu vou operá-la, e quando você acordar, quando eu for lá para a UTI, neurointensiva, lá no Quitadó, você vai ver sua filha de olhos abertos. Aí eu deixei o dia, aí eu fui orando. Quando amanheceu o dia, que eu apaguei um pouco, porque eu cansei fisicamente. Aí quando eu acordei, já fui logo chamar Marta, acorda. Aí, muito emocionado, o professor Eurípides operou a Charize e disse pra gente: quando chegar lá, tu vai ver os olhos dela abertos. Aí quando nós chegamos na entrada lá da UTI e fomos na direção do leito 314, nunca mais esqueço. Quando chegou lá, que 2 olhos de castanha abertos, olhando. Delícia. Ai, meu Deus, que emoção, né? Aí, no outro dia, ela acorda consciente de tudo. Os médicos ficaram assim, não dá para entender Charize. Os médicos ficaram brincando lá, ela não passou pelo livro de medicina. Era totalmente diferente de tudo, tanto na doença como na recuperação. Aí agora eu falo de outro fato, do Jesus Gonçalves. A Charize, nesse dia, ela foi assim o processo dela, né? UTI, semi-intensivo, foi para o quarto. E como o meu filho Julinho, minha filha Chayana, o Tiquinho, não ficava à noite lá, quando foi para o quarto, e as amigas mais próximas, os amigos, queriam dormir com o Charize.
Então eu fui barrado, eu não dormia mais. Natural. Aí fui para casa, fui para o escanteio. Aí eu estava em casa. Lendo Psicologia da Gratidão, de Joana, né? Tem que ser grato eternamente. E estava lendo Irmã Fox, As Meninas do Barulho. Aí eu estava na minha cama, aquele verão estava muito quente, né? Aí eu liguei o ar. Aí eu estava lendo, aí só estava em casa a Chayana, e a minha neta Júlia e o Breno, e eu em casa, e a Marta estava lá dormindo lá, não largou mais. Aí eu estava em casa lendo, aí começou a estalar, fazer um estalo no guarda-roupa, no móvel. Aí eu falei, isso aí deve ser muito calor, frio, está estalando. Aí eu estava continuando, aí de repente, no ar, toca uma música, tipo um piano. Uma música no ar, uns 10 segundos de música. Aí eu falei, é sério. Aí eu parei. Aí eu estou sentado assim, tem um corredor que vai para o closet, vai para a porta lá do quarto. Aí vem os espíritos. Eu sou infantil, muito infantil ainda. Todos nós, né, Julinho? Aí eu falei assim, não. Eu pensei que ia para tratar alguém. Porque às vezes aparece, vai lá pro Leopoldo, aqui eu falei, eu não estou com condições. Eu falei assim, meu pai. Aí quando eu vejo assim, a minha primeira impressão foi essa, poxa, como sou infantil, eu falei, meu pai, eu não estou com condições de nada. Aí vem uns espíritos de luz. Aí parece Jesus Gonçalves. Saiu desse grupo, encostou aqui na cabeceira, do meu lado aqui. Aí falou assim, Júlio, eu estou aqui para falar para a Charize, para provar a Charize, que no mundo espiritual que cuidou dela foi eu. Amanhã ela vai ter alta. Eu comecei a chorar, porque amanhã vai ter alta. Ela vai vir para casa. E ela vai sentar aqui. E quando ela sentar aqui, ela vai ter que orar para Deus, para Jesus e para mim. E para dar uma prova a você e a Charize, vou botar meu retrato no espelho. Olha para o espelho. Aí eu olhei para o espelho e apareceu o rosto de Jesus Gonçalves. Aliás, até os companheiros da técnica já devem estar colocando, porque naturalmente não dá para a gente ver bem, mas a gente consegue conceber que há uma formação de um rosto ali. O nariz, os olhos, o queixão dele, né? Aquele queixo especial. E nós entendemos essa fala do Espírito como a dizer, olha, a cura veio realmente do plano espiritual, já que além do todo o amparo médico, havia uma dificuldade de trazer a Charize, né, para a Terra. Então, realmente houve uma intervenção direta do plano espiritual. E como é que foi, mãe, essa situação? Mas olha, o pessoal aqui da técnica já está me avisando, nós vamos ter que fazer um intervalo e no nosso retorno, a Marta Chambarelli vai falar de como a mãe se envolveu nessa situação, vivenciando essa dificuldade da filha, e a Charize vai nos falar o que enquanto os pais estavam sofrendo tanto, o que Charize estava aprontando no plano espiritual, tá bom? Um beijo em todos e daqui a pouquinho a gente está de volta. Cinza, tão desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumar a viver nesse caos. Mas ainda há esperança, esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. O céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul.
desigual, mas as pessoas parecem nem ligar. Não sentem o amor, permitem a dor, maltratam uns aos outros, se acostumam a viver nesse caos. Mas ainda há esperança, esse mundo irá melhorar. Depende de nosso querer, é na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. No céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. É na imaginação que se inicia a mudança, transformando o próprio pensar. No céu infinito guia nossos passos para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Para fazermos um mundo mais azul. Meus amigos queridos, nós estamos num programa muito especial, tratando de uma experiência de quase morte e do trabalho de perseverança na fé, no pedi e obtereis. E nós estamos aqui com a Charize, que vai nos relatar essa experiência, porque enquanto os pais estavam naquele sofrimento que nós devemos fazer uma ideia, Charize estava num momento muito especial de tranquilidade e de amparo. Mas antes da Charize falar, eu ainda gostaria que a Marta Chambarelli falasse um pouco dessa experiência dela nesses dias nos quais a Charize estava em coma. Realmente uma experiência muito forte, e eu aprendi, né, eu acredito que todos nós, toda a família, meu marido Julinho, meu marido, meus filhos, o Julinho, filho, a Chayana e todos os amigos, o noivo dela, o Tiquinho, os sobrinhos, todos também vivenciaram durante esse período que ela esteve internada um mundo à parte, que a gente percebeu que num leito de hospital, principalmente dentro de um CTI, são regras diferentes, um mundo diferente, que não obedecem às condições da nossa vida social, à nossa vida externa. E realmente, quando você leva um filho, né, para fazer um exame de sangue, e é algo doloroso, que você se sente, penaliza por isso, eu nunca imaginei na minha vida presenciar, né, tantas ações médicas com a Charize. Realmente, Charize, ela do nada foi atingindo um quadro gravíssimo, com vários diagnósticos que não se concretizavam, né, para a gente ter uma noção da gravidade, de leucemia, a lúpus, a uma doença autoimune, e nada se fechava, não se sabia como atuar direito. E ela tem essa parada respiratória junto, né? Eu estava junto a ela, é entubada, entra em coma, e durante esses 15 dias de coma, nós, pais, né, e os familiares, nós não tivemos assim nenhuma expectativa de vida da Charize. Os médicos falavam sempre da gravidade e que nós nos preparássemos e que ela não tinha condição, né? E a gente começa até a ter um contato mais com os médicos, tem um laço de afinidade, de carinho, porque eles viam a nossa dor, né? Que é uma dor fortíssima, é algo inexplicável, né? É uma coisa que você sente e que realmente só passando por essa situação para você imaginar que dor é essa. E eles também se condoendo conosco, mas também vendo a perseverança da fé. A princípio eles falavam assim para mim: mãe, deixa ela, liberta ela, deixa ela ir, não fica pressionando ela não. Eu falei assim: não, minha filha está aqui. Eu estou falando para o espírito dela, e eu estou dando força para que ela, se for, né, o caso, se assim Deus permitir, ela retorne para nós. Então, enquanto a minha filha estiver aqui, eu estarei com ela, vou estar dando força, vou estar dando as minhas vibrações, né, e toda a minha vivência da fé.
porque nesse momento, como eu falo, eu entrei na doutrina pelo estudo, pelo encantamento, né, da própria ciência, e nunca imaginei que eu fosse ter a experiência de uma dor tão forte. E nesse momento, tudo da parte teórica que a gente, né, vai aprendendo, absorvendo durante os anos de estudo e trabalho espírita, como isso foi uma ferramenta para que a gente se sustentasse. Acredito que se não fosse isso tão fortemente no meu coração, na minha razão, eu não teria forças para passar, né, da forma que a gente passou por todo esse sofrimento, toda essa dor, mas sempre com muita fé. Então ela passou por vários procedimentos, foi primeiro em coma, foi entubada, depois a traqueostomia, depois as máquinas que ficaram ligadas ao seu corpo físico, o seu corpo parou totalmente, 7 máquinas, né? Os rins pararam com a hemodiálise, a respiração toda 100%. Os médicos falavam para a gente assim: mãe, pai, a Charize está 100% no respirador. Se agora ela precisar de 101, eu não tenho mais nada para dar. 99. Mas olha, enquanto havia todo esse movimento da fé, companheiros de todas as partes do Brasil e também do mundo se unindo em oração, abrindo canais interdimensionais para que pudesse vir aquele amparo do alto que está sempre presente, mas integrando aquilo. Charize, nos fale, o que você estava fazendo? Agora nós vamos entender o seguinte, que uma coisa é a experiência fora do corpo e depois a memória que a gente tem dessa experiência, que muitas vezes tem algumas mudanças oníricas. E a gente vai perceber isso na fala de Charize, mas é uma fala que nos faz perceber com muita nitidez a presença do plano espiritual ativamente. Vamos lá. Então, eu estava lá, né, no hospital, me sentindo muito mal, não conseguia, né, respirar, estava com muitas dores. E aí, quando eu fui para o CTI, foi quando eu já não tinha mais força nem para olhar no olho, assim, eu não conseguia, eu estava me sentindo muito fraca. Então, meus familiares estavam lá, todo mundo, né, tentando conversar comigo, e eu não conseguia mais olhar, falar, nada. E aí, o pessoal foi embora e minha mãe ficou esse dia, né. E aí, eu comecei a vê-la desesperada, né, ela estava muito chorosa e tudo, desesperada. Aí eu busquei força de onde eu não tinha, não sei. Virei para ela e falei assim: mãe, calma que eu tô bem. Aí eu ouvi ela falando assim: então se você tá bem, fica bem. E aí nisso foi se misturando essa fala, essa minha conversa com a minha mãe, e as enfermeiras chegando, e todo mundo correndo e falando alto. E naturalmente eu fui saindo dali. Aquilo ali para mim já não tinha mais dor, já não tinha mais falta de ar. Eu simplesmente fui e quis sair dali. E dei aquela, né, respirada, e quando eu abri o olho novamente, eu já estava em outro local, que era como se fosse um quarto branco, totalmente branco, sem nenhum móvel. E eu estava sentada assim no chão, no meio desse quarto. Eu vestia uma roupa tipo de astronauta, assim, um macacãozão bem fofinho, com gola bem alta. E aí, na minha percepção, eu fiquei ali muito tempo, sentada ali, num lugar bem fresquinho, tudo. E eu estava bem ali, eu não estava com medo, não estava nada. Estava bem. Depois de muito tempo, né, que para mim foi muito tempo, eu estando ali, começou a me dar um incômodo de eu estar sozinha. E aí eu falei: nossa, eu tô sozinha, ninguém vem me buscar, eu tô aqui, poxa, cadê minha mãe que não vem me buscar? Isso que eu não falava, eu pensava, né? No que eu pensei, cadê minha mãe? Abri uma porta, assim, desse quarto. Falei: minha mãe veio, ai, que bom. E aí vinha vindo uma senhora que parecia muito a minha mãe, mas quando ela chegou perto eu vi que não era minha mãe, era um pouco mais senhora, mas parecia muito. Só que assim, a sensação era de como se fosse aquele mesmo conforto, sabe? Uma aparência muito próxima e também um jeitinho, assim. E aí ela pegava na minha mão e falou assim: olha, fica calma, tá tudo bem, eu vou cuidar de você. Aí eu falei assim: mas eu não queria mais ficar aqui. Se você não quer ficar aqui, então levanta, então vem. Aí quando ela fez isso, então vem, eu já não estava mais ali. Parecia assim, cenas cortadas, sabe? Essa é a minha memória, né, disso. No que eu saí daquele quarto, eu já estava num jardim, a coisa assim mais linda que eu já vi. Era com muita borboleta, de todos os tamanhos, borboletas muito grandes e outras menores. E quando elas voavam, saíam jatos de tintas assim, coloridos. E uma folha muito verde, grama, assim, um lugar muito lindo, o céu
azul, muito, muito lindo. E era um jardim assim, nossa, muito lindo. E aí eu tava ali com ela, eu fiquei feliz de estar ali. Falei, gente, que lugar mais lindo. Eu vi as borboletas voando assim, parecia desenhada à mão, sabe? Muito lindo. E a gente ali... E dali a gente ficou andando por um tempo e foi tipo uma cidade. Aí tinha uma cidade lá, né, assim, com rua, tudo bem bonito ainda. E muitos ônibus, tipo um ponto de ônibus com muita gente. Aí, vamos entrar e tudo. Aí a gente entrou no ônibus. Aí o ônibus não era assim, de sentar do lado, sentava um atrás do outro. Aí eu sentei e ela sentou atrás de mim, botou a mãozinha assim, tipo, no meu ombro. Aí às vezes eu olhava pra ela dava um sorrisinho assim pra mim, tipo, me acalmava. Aí eu tive a sensação uma hora, tipo, assim, quem tá dirigindo esse ônibus, né? Eu olhei assim pra frente. E no que tava dirigindo, virou assim, deu um sorrisinho pra mim. Ele não falou nada, mas na minha cabeça, assim, Eurípides. E eu ali, não me ligando que eu poderia estar no plano espiritual. Pra mim, eu estava vivendo aquilo encarnada. Em nenhum momento eu pensei, nem me liguei. E aí ele virou daquele sorrisinho, aí eu, nossa, Eurípides, que legal, tudo assim, né? Falei, nossa, que só o olhar dele, assim, de olho no olho, sabe? Uma sensação, assim. E aí eu continuei naquele ônibus. Aí teve um tempo, continuou andando, tudo. Entraram muitas pessoas e desciam. Aí começou a entrar um pessoal meio chorando muito. Outros querendo falar um pouco mais alto, que não queria estar ali, que eu não quero estar ali, que eu não quero estar ali. Aí nisso de eu não quero estar ali, eu também comecei a ficar, então eu não quero ficar aqui também, não. Então eu quero descer, eu não quero mais ficar aqui. Ela, não, calma. Eu falei, não, eu quero descer. Aí no que eu falei assim, eu quero descer, eu desci. Aí eu estava sozinha, eu estava nessa mesma natureza, só que não tinha mais as borboletonas, mas tinha a mesma grama e o mesmo céu. E aí eu estava ali sozinha, mas não fiquei quase nenhum tempo sozinha. No que eu desci, assim, quero descer, vi que eu estava sozinha, aí eu vinha andando na minha direção Jesus. E aí eu reconheci Jesus. Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, de terno, assim, sabe? Aí ele vinha, e eu acho que tinha mais pessoas com ele, mas eu não lembro. Minha visão, assim, era muito nítida dele. E aí ele chegou pra mim, né? Aí ele falou assim, Charize, você tá bem? Você quer ficar aqui entre nós ou quer voltar? Aí no que ele falou isso, me caiu a ficha. Porque até então, pra mim, aquilo ali, eu saí do hospital e vivi isso tudo assim normal, encarnada. Não tinha em nenhum momento me dado conta. Quando ele me fez essa pergunta, aí eu, meu Deus, eu quero voltar, por favor, eu quero voltar. Não, deixa eu voltar ainda, não sei, por favor, deixa. Ele, calma. Então, peraí, se você quer voltar... Aí ele veio andando assim para as minhas costas. Aí, com a palma da mão, assim, ele me deu um empurrão com muita força, assim. Então, vai. E me empurrou pelas costas. Aí, nisso, eu meio que caí, assim, no céu e ia boiando, assim. Era um céu meio que com água, não sei explicar muito bem. Olhando, assim, as nuvens, tudo. E eu, no meio naquele céu, eu deitava, assim, e abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava como se fosse num hospital... Só que um hospital feito na casa de um amigo nosso, porque na minha imagem, tudo aquilo ali que tinha acontecido, eu tinha ido tentar salvar uma filha de um amigo nosso, a Júlia. Eu nem lembrava muito da doença quando eu acordei, tanto que quando eu acordei, eu perguntei para minha mãe, como é que tá a Júlia? Como é que foi o acidente? Ficou isso, eu não via, sabe, a doença, eu achava que tinha sido outra coisa. Assim que eu acordei, depois eu fui me lembrando. E aí, quando eu abri o olho, eu estava nesse hospital feito na casa desse nosso amigo, e aí tinha um telão enorme. Charize, essa é a sua vida. Eu amo teatro musical, fiz muitos anos, né? E eu vi a minha vida inteira em forma de musical. Desde pequena, com minha família toda, tudo. E tudo cantado, com gente dançando, cantando. E muito lindo. E eu pensando assim, nossa, que trabalho lindo, né? Que eles tiveram para fazer isso para mim, achando que meus pais tinham preparado. Aí vi meus irmãos, meu noivo, meus pais, todo mundo, meus sobrinhos me dando tchau, um pouco maiores, tanto que eu achei que tinha ficado 2 anos em coma, né? Eu vi meus sobrinhos maiores e tudo. E aí eu vi aquele musical tão lindo da minha vida, eu fiquei feliz. Aí eu pensei que eu ia a minha condição, eu achei até que eu estava tetraplégica e muda, né? Porque não saía nenhuma voz, eu não conseguia me mexer. Mas ainda assim a gente vê que quando o amor é tão grande, eu só tinha gratidão. Mesmo achando que eu estava nesse estado, sem poder mais falar e sem me mexer em nada, eu estava muito feliz, depois que eu vi todos eles ali, depois daquele musical, né? Aí eu vou dormir um pouquinho. No que eu fechei o olho para dormir, aí eu acordei com uma voz assim, Charize. Aí eu acordei de verdade. E foi quando eu já estava no CTI do Quintador, né, no hospital. E era o médico já me chamando, Charize, sabe onde você está? Aí eu abri o olho assim, sei, no hospital, só que eu não falava, né, balbuciava, né, não sei a som. Qual é o doutor mesmo? Doutor Henrique. Era o doutor Henrique. Eu lembrei da piada, do apelido dele lá no hospital. Novela de época, que ele usava barbão, aí as enfermeiras brincavam, novela de época.
Aí eu acordei com ele falando, olha, você está aqui no... Isso mesmo, você está no hospital. Você é o caso mais grave do nosso CTI. O caso mais grave que a gente tem aqui no hospital. Então, assim, a nossa pretensão é de que se tudo der certo, você vai ficar no mínimo 3 meses aqui no CTI. Então, vamos entrar nessa guerra. E aí eu preciso de você para lutar comigo. Você topa? Vamos lutar? Aí eu, claro, vamos, tudo. Aí eu falei... Ele falou, tem alguma pergunta para fazer? Eu falei, cadê minha mãe? Meu pai até briga que ele foi pro ciúme. Tudo é minha mãe na frente, tudo é minha mãe. Foi 3 momentos, tudo é mãe. Natural, porque é cuidadora, né? Que faz a maternagem, não tem jeito. Aí né? ele, calma, que ela tá vindo, ela tá vindo. Aí eu lembro, e eu tenho uma sensação forte, assim, quando abri o olho, tava TV ligada no CTI, né? Que era cada família tinha sua TV, passando comercial de carnaval. E eu internei no Natal, né? Aí eu ficava, gente, até depois eu entender tudo, né? E aí começou todo o tratamento, assim, né? Para sair do respirador, para os rins voltarem a funcionar, para reaprender a falar, reaprender a comer, reaprender a tomar líquido, a andar. Então foram, assim, períodos muito dolorosos fisicamente. Mas quando eu acordei, eu já tinha certeza que eu não ia mais desencarnar. Então, assim, eu tentava encarar, eu ficava sempre com a frase de Chico, isso também passa. Era meu mantra, assim, porque quando eu estava doendo ou quando alguma coisa acontecia. Porque eu sabia, depois de tudo que eu tinha vivido, que eu ia sair dali para minha casa, né? Então, assim, a gente entrou nessa luta, foi muito difícil, assim, mas os médicos me deram todo o apoio, foi uma equipe maravilhosa. Minha médica, a doutora Mariana também, que me acompanha até hoje. Foi fundamental, assim, nessa recuperação, os fisioterapeutas, enfermeiros, só tenho a agradecer a todos que eu vivi lá. A gente outro dia a gente voltou até lá para falar com eles, tinha até uma fotinha minha com eles lá, sabe? Então, assim, foi mútuo esse carinho. Ai, gente, que a gente é uma emoção. teve. Aí eu vou até pedir para a Marta falar da emoção de quando ela saiu do CTI, as pessoas batendo palmas. Fala desse momento. Foi lindo. Até um fisioterapeuta falou que, né, no caso, teve um momento, ele falou assim, Charize, esse momento era o momento de ser uma cena máxima de um filme. Que ela estava muito triste, muito cansada, cada nova etapa era muito doloroso, né, a alimentação, os tubos, tudo isso ela lutou e a gente do lado dela, os médicos apoiando. E ela realmente chegou uma hora que ela estava já muito cansada, triste. Aí ele pegou, levou ela às escondidas, né, para tomar um ar, ver o céu. Saiu pelo corredor, levou e abriu a janelinha. Nessa hora que ele estava lá, eu cheguei. Aí vi, né, ela junto e corri para abraçar. Ele falou, meu Deus, cena de filme, só falta o fundo musical. E foi realmente muito lindo ver ela em pé. E a saída dela? E a saída, que foi assim uma luta, né? Que ela travou, que nós travamos, dando aquela força, que os médicos, enfermeiras, todos ali travaram, todos tomaram a causa para si. Eu acho que isso foi fundamental, foi algo além do físico, né? Algo além da razão, foi mesmo algo espiritual, algo muito forte da emoção. E os enfermeiros e os médicos, que são 2 lados, né, de leitos, e fica um corredor entre esses leitos. Eles fizeram uma linha, os médicos de um lado, todos os enfermeiros de outro. Charize saiu ainda deitada, né, na maca, com o respirador ainda, pela traqueostomia, ainda não sentava, ainda não se alimentava normalmente, mas já com a condição de ir para um semi-intensivo, que foi uma alegria tamanha, e todos aplaudiram, né, gente, enquanto Charize passava, né, pelo meio. Todo mundo bateu palma mesmo. Até os que estavam no leito, alguns senhores. Até os senhores. Os senhores em condições ainda, todos levantaram a cabecinha. Uma levantaram, outros batiam palma. E batiam palmas. Foi uma cena muito linda. É uma emoção que a gente leva para o resto, não só dessa encarnação, mas para o resto da imortalidade. Eu falo, foram experiências, né, e vivências tão fortes que não marcaram essa encarnação. Marcaram meu espírito, o espírito de todos nós eternamente. Fala no microfone. Até as questões depois que eu contei da experiência que a gente viveu, foi ligando os fatos. Quando eu falei da senhorinha, eu falei, mãe, mas a senhorinha que parecia você tudo. Aí minha mãe lembrou, né, da avó. Vários fatos. Um amigo nosso, né, nesses momentos, né, nos primeiros momentos, fazendo o culto do lar em casa, ele falou que na hora da prece ele se desdobrou. Renato Carvalho. Um amigo nosso, Renato Carvalho, até voluntário da obra social, fisioterapeuta. E ele disse que viu, né, uma senhora chegando para ele e falou assim, olha, fala para eles que está tudo bem,
que eu sou a avó Mira e estou cuidando dela. E veio falar isso para mim, antes de eu saber do fato do EQM da Charize. Aí eu falava, avó Mira, eu tenho uma tia Mira, mas vó Mira não é. Minha avó, a gente tinha um apelido de chamar minha avó de Ninha, porque era madrinha de um, aí ficou madrinha, passou para Ninha. E depois desse fato, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, como é o nome da avó Ninha? Ela falou assim, ela é o Mira. Mas os amigos íntimos chamavam de Mira, porque eu conhecia Mira, a minha tia, que tinha o nome de Altamira, que os antigos faziam isso, né? Uhum. Era o nome do pai com o da mãe. Então era avó mesmo. E era avó. Por isso que era parecido com a Marta, e é parecido com a Marta mesmo. E depois eu mostrei a foto para a Charize, né? E ela reconheceu. Outro fato também muito interessante da visão do Julinho, né, de Eurípides indo a Jesus, e Jesus permitindo a emanação de vibrações. Uma senhora também, mãe de uma amiga nossa, voluntária também da obra, católica, há muitos anos que não pintava, ela é artista plástica, 10 anos que não pegava na tinta. Ela se sentiu, né, comovida, disse que pegou a tela e ela pintou, né, as mãos de Jesus, mostrando realmente, né, o mundo embaixo e as energias, assim, as vibrações como gotas de coração. Está lá no quarto dela esse quadro, né, que foi mais ou menos a imagem que Jesus viu no momento de Eurípides, né, pedindo permissão a Jesus. Gente, que coisa mais linda essa experiência, né? Nós sabemos que muitas vezes nós fazemos os nossos pedidos e não vem exatamente como nós queremos, né? Que muitas vezes nós oramos para que o nosso ente querido permaneça e ele parte para a pátria espiritual. Porque é chegada a hora, porque na pátria espiritual ele poderá ter muito mais, possibilidades de amparo e de tarefas que para ele se seguem lá. Mas graças a Deus que nós vemos desse lado aqui, que a Charize ainda tinha tarefas a cumprir aqui e que acabou ficando conosco, porque nós somos meio egoístas, né? A gente quer os nossos amores do nosso lado, então graças a Deus que ficou. Mas aqueles que viram os filhos, os entes queridos passarem para a pátria espiritual, tenho certeza de que foram amparados como a Charize foi, por uma vozinha amada, por um amor do passado e ingressou na pátria espiritual em toda essa pujança de alegria, de flores e de amor. Eu vou pedir as palavras finais, que nós já estamos finalizando o nosso programa, a esse trio ternura de trabalhadores do bem que se dispôs a vir falar conosco, compartilhar conosco essa experiência tão fantástica. Eu ia até brincar que o meu padrinho, o Cláudio, ele falou assim, Charize, se é comigo, Jéssica perguntou se eu quero ir, eu quero ficar, já tô aqui, ó, pronto, tô ótimo, ele brincando com ele. Mas assim, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, a oportunidade de ter uma família tão maravilhosa, porque eu sei que não é merecimento meu, muito mais dos meus pais, o trabalho que eles desenvolveram durante a vida é muito no social, caridade, assim, então eu convivi com isso desde que eu me entendo por gente. E eu admiro muito, assim, eu tenho certeza disso, e eu sou muito grata a todos os amigos, a todos os conhecidos, os que nem me conheciam. Depois eu recebi cartinha em casa de pessoas de outro estado, Bíblia de uma pastora que não conhecia, ligações, mensagens. Então, assim, eu sou muito grata. E quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu queria passar isso para a gente que estuda e que é espírita. Quando eu abri os olhos, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, é tudo verdade. Então, assim, é verdade. Tudo que a gente estuda é verdade mesmo. E, assim, a gente tem que ter e ver o quanto eles estão muito melhores do que a gente possa imaginar. Eles querem o nosso bem sempre, eles se preocupam com a gente. Então, assim, cabe a nós, né, que somos espíritas, estudar, trabalhar, tentar melhorar um pouquinho cada dia mais. E essa mensagem, assim, eu vou levar, como você falou, para minha experiência, não só nessa vida, como para as próximas, com certeza. Maravilha, Charize. Eu fico muito feliz de você estar aqui conosco, viu? E aí, Marta? Fica só o sentimento, né, de gratidão, de felicidade, por essa equipe espiritual maravilhosa que nos socorre, que nos amparam, que nos sustentam. E eu pensei muito sobre isso que você falou, né, sobre a dor da perda, das mães que perdem o seu filho, os seus filhos. E eu acho assim que a Charize falar de como ela foi amparada, do que ela sentiu,
de como ela foi recebida no plano espiritual, um consolo, né, para qualquer mãe, para qualquer pai, saber que o filho está bem, né? A gente quer sempre do ladinho, mas se não puder estar do ladinho, né, que tem alguém que cuide, que zele, que ele continue crescendo, né, e continue livre e desenvolvendo o seu espírito. Acho que essa é uma grande mensagem. E um agradecimento profundo por todos que conviveram conosco, todos que se achegaram, todos os amigos, né, a família espírita de Nilópolis, que se reunia todo dia às 8 horas, no Leopoldo Machado, uma oração diária, com irradiação diária, vibrando para manter o físico, o corpo da Charize, né, junto a nós, para que os médicos tivessem tempo de agir e que ela tivesse tempo de se recuperar. Nós fizemos uma corrente de prece, que virou até um grupo em WhatsApp, que é a família Selmi, que a gente tem uma lista de pessoas, né, desencarnados, doentes, que pedem para nós que seja feito o acompanhamento da prece, mais um serviço espírita que surgiu a partir desse momento, e nós nos revezávamos de hora em hora. Então a mocidade, que ela é participativa com os jovens, né, pela arte, a mocidade orava, os adultos oravam. Então foi uma corrente do bem. Evangélicos batiam a nossa porta, pastor, vinham até nós dar os sentimentos, né? Estivemos numa igreja evangélica para levar Charize, como o pastor pediu, nós fomos, né? Falamos do espiritismo, falamos da nossa crença, agradecemos o amor de todos, né? Deus é Pai de todos nós, né? Então, foi realmente uma rede do bem. E ela colocou no seu Facebook, uma semana antes da doença, de tudo. Que doença que a gente fala assim, Charize não é doente, Charize é saudável, minha filha não tem nada, né? A saúde dela é perfeita, os médicos não conseguiram diagnosticar nada, só um certo cuidado, né? Para a gente estar do lado dela e o acompanhamento médico, né? Para poder entender esse processo, né? E como até hoje não há diagnóstico, ela está bem, graças a Deus. E ela colocou uma frase, né, com uma foto no Facebook, na folha de rosto, que é aponta para a fé e rema. Uma semana antes. Uma semana antes. E isso virou assim um slogan, né? Caminhadas na quinta, cantatas de músicas espíritas, né? Na Jaqueira, que foi um ponto de refúgio e de reconforto espiritual que o Julinho conseguiu para todos nós, né? Então é só agradecer. O momento mais feliz, né, depois de toda essa história, foi quando nós fizemos no mesmo horário, às 8 horas. Quando ela chegou em casa, ela ainda foi numa condição ainda bem frágilzinha para essa reunião, em que eu pude, né, abraçar de novo os meus 3 filhos. Gente, é emocionante, né, gente? Há como não se emocionar com a história dessa família que é tão amada aqui no Rio de Janeiro, tão querida, de trabalhadores do bem, absolutamente dedicados ao próximo e ao amor de Jesus. E aí, Julinho, a palavra final é sua. Mais meia hora pode ser. Porque é tanta coisa para a gente falar que tem que selecionar em poucos minutos. Boa, rápido. Mas eu tenho que falar do irmão Geraldo. Me perdoe, mas eu tenho que falar do irmão Geraldo. Irmão Geraldo é desencarnado. É. Quando eu desci da UTI, quando o médico falou para assim, a sua filha, os 2 pulmões morreram, está 100%. Aí eu desci, estava embaixo esperando Marta, o Tico, que é Tiquinho, o filho, e o pai chama Tico, o sogro, e a Rosane, e o Tiquinho. Aí eu desci arrasado. Sabe como é arrasado? Os 2 pulmões morreram 100%. Eu desci arrasado. No respirador, né? Aí eu tava no Quintador, né? Aí em frente para a Quinta, né? Ela tava ali assim, chorando em lágrimas. Aí meu irmão Geraldo apareceu pro meu lado. Meu filho, olha que dia tão lindo. Estava um sol bonito. Eu não estou com condições de ver nada, meu irmão. Olha só que natureza linda na tua frente. Aprecia a natureza, é tão linda. Mas, meu irmão, me perdoe. Eu não tenho condições de ver nada. Minha filha está 100% morta lá em cima, os pulmões. Como olhar para a natureza, meu irmão, me perdoe que eu não estou com condições, não. Entra lá. Vai lá.
vai ter uma árvore te esperando, que vai salvar sua filha. Aí eu, tá, então eu vou. Aí cheguei para Marta, os pais são católicos fervorosos, o Tico e a Rosane. Aí falei, Marta, o irmão Geraldo apareceu aqui e disse que tem uma árvore lá que vai ajudar a salvar a Charize nos seus pulmões. Aí vou lá então. Aí ela, eu vou. Aí o Tico, amo o Tico, a Rosane, companheiro, né? E o Tiquinho, vamos junto, vamos lá. Aí vamos entrar. Aí nós entramos lá tem dezenas, centenas de árvores. Aí foi entrando. Aí eu dobrei assim, quando dobrei assim, no meio das árvores tinha uma jaqueira. E só 2 jacas, formado de pulmão. Isso já era dezembro ou janeiro? Janeiro. Não sei se é época de jaca, não sei. Só tinha 2 jacas na jaqueira, e só essa jaqueira entre dezenas de árvores. Aí, é aqui que tem que orar. É aqui que tem que orar. Aí eu agarrei na árvore, eu falei, irmã, ajuda com os teus fluidos. Seu irmão Geraldo, porque ele é um espírito do Oriente. Ele é da Índia, meu irmão Geraldo. Até aproveitando o ectoplasma da árvore, aquelas energias punjantes ali, né? E você como um canal. Porque ele é lá da Índia. O irmão Geraldo, ele usa uma manta laranja, um turbante, e ele é bem moreno. Sabe Sai Baba? Só que magro. Desculpa bem brincar. Bem feinho. Mas lindo de coração. Aí comecei a agarrar na árvore, orar. O que aconteceu? Todo mundo que ia visitar Charize, dezenas de pessoas, quando saía da visita, ia uma procissão. Para lá a gente abria, lia o Evangelho e fazia uma prece, e todo mundo tirava a etiqueta e colava na árvore. Todo dia. Vários nomezinhos de visitar. Todo dia. Oh, meu Deus. Vários nomes depois a gente viu a todo foto, dia. Todo mundo fazia em volta, tirava e colocava ali. E as gente, 2 frutas lá ainda. As 2 frutas. Aí no último dia, que ela saiu do respirador, quando fomos lá agradecer, as 2 jacas estavam no chão. Aí todo mundo começou a chorar. Todo mundo. Um dia que ela saiu do respirador, quando fomos lá para agradecer, as 2 jacas estavam no chão, estourada, caiu assim, aberta. Gente, quanta significação nessas metáforas, e quanta luz, e quanto envolvimento emocional, e quanta fé foi ativada nisso. Eu lembrei até, desculpa. A minha parte ainda. Eu lembrei da história da foto do Jesus, né? Quando eu voltei para casa, aí eu vi tudo, porque quando eu tive a minha experiência, eu falei pro meu pai, não conta para ninguém, né? Não tenho certeza. Aí, no dia seguinte, todo mundo... Então, pai me contou que você viu Jesus, não sei o quê. Poxa, pai. Aí, logo depois, ele deixou a foto para comprovar, né? Para eu ter certeza que tudo foi verdade. E aí, tinha a fotinho dele lá. Não saía, era fixo, tudo. E quando eu voltei do hospital, eu durmo no quarto de cima, né? Não me sentia pronta para dormir sozinha ali. Então, eu dormia com os 2. Fiquei uns 2 meses. Por aí, assim, né? Tem outra história. Dormindo lá e tudo. Na primeira noite que eu não dormi no quarto dos meus pais, e a foto lá. Quando a gente acordou, cadê a foto? Tinha um borrão, assim. Porque para respeitar... Mas ficou como se fosse um ectoplasma impresso naquele vidro. Alto relevo. Isso, como se fosse bolinhas de ectoplasma. E quando desmanchou, ela escorreu até sumir. Gente, só termina rapidinho. Eu não posso também deixar de fazer uma coisa aqui, Marta. Eu quero agradecer ao pastor Elinho. Ai, que lindo. Esse fato marcou muito a minha vida. Deus é amor. Está em João. Esse pastor Elinho, no dia 31, para meia-noite, não sei como ele conseguiu meu celular, ligou para mim. Eu sou o pastor Elinho da Nazareno. Todas as igrejas, presta atenção, todas as igrejas de Nilópolis, Nazareno, na virada da noite, oraram pela Charize. Ele ligou: Julinho, eu sou o pastor Elinho, estou aqui no culto da virada. Você permite orar pela sua filha? Que a igreja toda está de pé aqui para orar. Aí eu falei: pastor, vou botar na viva voz, para todo mundo que está aí na minha volta escutar também. Então vamos orar, sua filha. Ele orou, fez uma prece. Foi lá em casa, orou.
foi lá no leito, orou. E não só foi a igreja evangélica, a igreja católica. Abre aspas, eu não gosto desse termo, mas não tem nada a ver. Os macumbeiros, os candomblecistas. Que maravilha! Todos, é uma rede de amor, gente. Umbanda. Que coisa mais linda! Estamos juntos, todos amamos a Deus, reverenciamos Jesus. Precisamos nos dar as mãos. E quando ela voltou nesse culto das 20 horas, foi o doutor Tars do culto, fundador metodista lá de Nilópolis, e o pastor Elinho, no centro espírita, orar, pregar, dentro da casa espírita. Coisa mais linda. E depois convidou a gente para ir lá. Eu mexi até com ele, gosto de brincar também. Eu levei o evangelho com o espiritismo. Entrei no bolso. Aí ele estava olhando, me chamou para o púlpito para falar. Aí eu vou abrir aqui o evangelho segundo o espiritismo na igreja, dentro do Nazareno. Mas abri já homem de bem, já deixei marcada. Porque eu falei, o senhor é um homem de bem. O senhor é um pastor verdadeiro. Claro. Então foi uma coisa muito linda. Um pastor abrir, eu falei para a igreja é muito grande, para centenas de pessoas. A união não importou se é espiritismo, se é evangélico, é amor. Jesus. Isso é essa menina aí que o doutor Erma disse. Doutor Erma, lá no leito. Outro espírito. Através da Albinha. Todos que se envolveram com ela, porque no passado ela já ajudou. Que coisa boa. Gente, eu vou dar as mãos aqui a essa família maravilhosa, agradecer por vocês estarem aqui na TV Nova Luz, trazendo essa linda experiência que certamente não apenas vai comover, mas vai dar muita força para todos. Um beijo no coração de todos e viva Jesus, viva o amor.